Oi, pessoal, estou de volta para mais um domingo de reflexão. Eu acho que eu não fui muito clara quando eu falei de arrependimento. E eu vou trazer esse versículo que está lá em Gálatas 5, a partir do 19 ao 20, que vai corroborar com a reflexão que eu quis trazer domingo passado, que é arrependimento. Porque muitas vezes você pensa assim, né? Quando eu coloquei aqui pra gente, que Deus tem nos chamado ao arrependimento, né? E para que a gente se arrependa das nossas atitudes, mas muitos podem pensar dessa forma, arrepender do quê, né? O que é que eu faço de errado, né? Eu não faço mal a ninguém, eu não roubo, eu não pratico a maldade, né? Muitas vezes as pessoas pensam dessa forma, assim como eu já pensei um dia, que eu não faço mal a ninguém, tá tudo certo, não tem problema comigo, não há motivo de arrependimento, de mudança de vida, porque eu tô andando corretamente. Muitas vezes a gente tem essa forma de pensar por realmente andar numa vida correta, mas só que diante de Deus, diante da palavra de Deus, não, pecado não é só esse, não só são esses atos, né, de maldade tortos, né, como a sociedade vê. Mas, gente, à luz da palavra, a gente tem todos os dias motivos para nos arrepender, porque todos os dias estamos errando. Eu vou ler um versículo só para gente compreender, né, o que Deus trata como pecado. São tantos versículos na palavra que nos guiam, nos instrui, né? Nos orienta o que é realmente pecado. Mas eu escolhi esse. Eu sempre tenho na minha lembrança esse versículo em certas atitudes. Eu vou ler aqui Gálatas 5, 19 ao 20. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívias, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Gente, eu vou colocar esse texto aqui numa versão que fique mais clara, né, para vocês. Vocês leem aqui o texto. Eu estou lendo a minha Bíblia. Olha como é sério isso. Claramente, Paulo descreve aqui: esses que praticam tais coisas não herdarão o reino do céu. Que praticam, que vivem na prática, é aquele pecado ali que já se torna uma iniquidade. Pecado penitente. O que é penitente conforme a Bíblia? É um pecado que você continua nele sem arrependimento. Se torna uma prática ali constante. Não há arrependimento naquele pecado. Porque sabe qual é a diferença de um cristão para o que não é cristão? Um cristão verdadeiro, ele não consegue permanecer na prostituição, no adultério. Ele vai se arrepender daquilo. Por mais que seja difícil sair de um pecado, ele consegue sair porque ele não é como o óleo e a água, não consegue se unir. O cristão, eu sempre digo, o cristão que vive no pecado, ele não consegue ter paz. Se ele briga, se ele tem raiva, se ele se ira, ele se arrepende, né? Vem o arrependimento, é impossível um verdadeiro cristão cometer tais erros e não se arrepender. Pede perdão ao Senhor, diferente de uma pessoa que não conhece a palavra, de uma pessoa que não entregou verdadeiramente sua vida a Jesus, que acha que isso tudo é normal, não há constrangimento, não há arrependimento no coração. É essa a diferença. Isso é tão sério porque Deus diz que não herdarão o reino do céu das pessoas, porque são pessoas praticantes do pecado e não querem arrependimento. Então essa pessoa não conheceu a graça, ainda não conheceu Jesus, no qual ele traz o arrependimento ao coração, vem purificando, vai te dando vestes novas, faz de você uma nova criatura em Cristo Jesus. Sabe, a diferença do Filho de Deus, eu vou falar isso, vai gerar um choque em algumas pessoas, mas olha, preste atenção nesse versículo e diga depois, se você quiser comentar ali, o que você entendeu. Eu não vou nem explicar sobre ele, mas o que você entende sobre isso. Vou ler 1 João, capítulo 3, do 1 ao 3. Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não os conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haverá de ser.
Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Vou pular alguns versículos e vou para o 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Então, eu vou deixar essa reflexão aqui para o próximo domingo. E se vocês quiserem contestar, perguntar ali no YouTube o que vocês entenderem, façam isso. E o próximo domingo a gente pode refletir sobre isso. Amém.